Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou entrevistar uma pessoa que é muito especial para mim, o Alexandre Uehara. Ele é especialista em tecnologia e inovação e, enfim, já foi meu professor no mestrado que eu fiz antigamente. E essa entrevista ficou bem legal, ele deu várias dicas para quem quer aprender um pouco mais sobre inovação, para quem pretende inovar dentro da empresa que trabalha ou que está empreendendo. Enfim, ficou bem legal essa entrevista, espero que você goste. Se você gosta de mais vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal, que eu vou publicar mais vídeos como esse também. Dá uma olhada na playlist, porque tem outras entrevistas bem interessantes e espero que vocês gostem desse vídeo. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos começando aí mais um vídeo. Esse vídeo eu estou entrevistando aqui um antigo professor e colega meu de trabalho, é o Ale Uehara, depois você me corrige aí como pronuncia certinho. E, enfim, começando mais uma entrevista aqui para a gente falar de inovação, startup, esse mercado que está crescendo bastante no Brasil. E, enfim, hoje estou bastante feliz de convidar aqui o Ale, ele aceitou bater esse papo aqui com a gente. Ele foi um ótimo professor que eu tive no MBA e, enfim, a gente durante esse curso a gente teve várias discussões interessantes e por isso eu achei que ia ser bastante legal trazer ele aqui no canal para contar um pouco da experiência dele, um pouco da experiência de mercado, da visão de mercado que ele tem hoje. Bom, obrigado pelo papo aí, Ale, obrigado por ter aceitado essa conversa. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal, quem que é o Ale, onde que eles podem te encontrar também, você é bastante ativo em redes sociais, contar um pouco aí do que você produz e mostrar aí seus canais de YouTube e LinkedIn, enfim, redes sociais onde eles podem te encontrar. Legal, legal, João. João, eu vou começar esse nosso papo aqui. Eu vou pedir aqui para a instituição que você fez o MBA para te reprovar, tá? Porque primeiro você falou que é antigo professor, parece coisa, né, de velho, né? Não sou velho, não, tá? E outra coisa, tem que saber o nome direito do professor, hein? Mas você acertou, tá? O Uehara, tá certo. Obrigado também pelo convite, obrigado por bater esse papo aqui. E é legal, né, também, assim, eu gosto muito da gente se encontrar nas aulas e depois dar essa continuidade, né? Porque, assim, nosso lado de professora criar algum tipo de impacto e deixar um legado, né? Então, para mim, é muito isso. Inclusive, se me permite, eu vou contar um pouquinho, assim, da minha carreira, né? E Claro. tudo que eu fiz e por que a gente está falando de inovação também. Eu trabalhei muito tempo no mercado corporativo, né, grandes empresas, trabalhei principalmente trabalhei, vamos lá, varejo, trabalhei em seguros, trabalhei no mercado financeiro principalmente, tive uma cadeira no comitê executivo da Febraban, então trabalhando com Pix e Open Banking, foram as primeiras ideias, primeiros trabalhos lá do Pix e do Open Banking. Resolvi empreender um tempo atrás, porque eu sempre trabalhei com a parte de gestão da inovação e criando áreas de inovação. E quando a gente olha, não acontece só, né, a inovação dentro de algumas indústrias, acontece com todas as indústrias. Então, eu decidi ir para o outro lado e trabalhar junto com outras grandes empresas e trabalhando muito com palestras e workshops. E por que palestras e workshops? E aí entra a aula também, porque quando eu estava né, dentro de empresas como corporate, eu me questionava muito, né? Qual que é o meu propósito aqui? E um das discussões, coaching e tudo que eu estava fazendo na época, eu decidi pensar muito no propósito. E aí, né, não é um trabalho fácil, mas o propósito de vida e de carreira que eu encontrei, que hoje, né, meu propósito é impactar pessoas e disseminar conhecimento, é criar esse legado. Então, assim, dar aula é uma coisa que eu adoro, dar palestra, dar workshops para empresas, que é o meu foco hoje, é uma coisa que realmente eu faço no dia a dia. Então, além disso, né, além de empreender, sou embaixador da Singularity aqui em São Paulo, sou investidor de startups, a gente estava falando de startups, sou investidor de startups, são 8 startups que eu tenho no meu portfólio, sou advisor de startup e também conselheiro de algumas empresas como Prêmios Impactos Positivos e mentor de startups, né? E até o mentor de startups é um pouco disso, é conhecimento. Eu gosto também de aprender, porque é uma via de mão dupla quando a gente mentora startups também. E eu faço isso muito pro bono, né? Então é uma coisa que eu tento aí pelo menos umas 15 horas
por mês, né, de doar essas horas para o mercado. Não estou querendo estender muito, mas além disso sou da Befintex, também, além desse lado acadêmico, dou aula, né? A gente se conheceu na FIAP, mas eu também dou aula em outras instituições também, tá? Então, um pouquinho aqui de mim e as minhas redes sociais. Sou mais ativo no LinkedIn, então é só procurar por Alexandre Uehara ou Ale Uehara, você vai me encontrar facilmente lá. Instagram, não sou muito ativo, mas eu tento colocar algumas coisas lá também. Ali é ao contrário, então Uehara Ale, né? Então o Uehara é U-E-H-A-R-A. O de uva é de elefante, H de hora, A, R de rato, A. Vou colocar aqui na descrição do vídeo para o pessoal acessar também. Beleza. E eu não tenho muitos vídeos, mas eu tenho muitos podcasts que eu sou convidado para gravar também. Então, se quiserem também ver, e artigos que eu escrevo bastante para revistas, portais, né? Isto época, e sempre focado aí em inovação corporativa, tem um Linktree também, então é linktree.com/aleuerhara. Beleza. Cara, mais uma vez, obrigado aí pela atenção e por participar desse papo. E, enfim, o objetivo dessa conversa é falar sobre inovação e como que isso tem afetado o mercado como num geral. E não ficar restrito apenas inovação quando as pessoas pensam que é apenas tecnologia por tecnologia, mas sim como usar a inovação, às vezes a maneira de resolver o problema de alguma pessoa de alguma maneira, às vezes até de uma tecnologia que já existia no passado, que nunca tinha sido usada daquela maneira, uma ferramenta que já existia no passado, que não é tão nova assim, e está sendo usada de maneira nova para resolver um problema de alguém. Então, vou pedir para você, é uma pergunta meio aberta, assim, mas o que você definiria inovação? E como que você explica nas suas aulas o que é inovação, nas suas aulas, nos seus workshops, para os seus alunos? Legal, João. Você vai lembrar muito bem da minha aula, né? Então, se você tirou nota boa, então você vai lembrar. Inovação, assim, você não tem um conceito único do que é inovação, né? Então, é uma coisa, assim, discutível. É até difícil, né? Para dentro, eu trabalho muito com inovação corporativa, então é difícil, né? Quando a gente fala para, né? Que seja, vamos lá, se um C-level falar, pô, pessoal, vamos começar a inovar aqui dentro da empresa, legal, vamos inovar todo mundo. Mas o que é realmente inovação? E aí, se você não tem essa definição bem explicada, cada um vai fazer uma coisa e vai achar que está fazendo inovação. Que a velha história, né, que a gente tem nas empresas é a tal da caixinha de ideias, né? Aí o pessoal fala assim, vamos fazer inovação, vamos colocar uma caixinha de ideias, todo mundo vai colocar ali, e aí surgem as ideias e a gente começa a inovar. Não vai acontecer. Ou pelo menos, vamos lá, a gente tem que começar a entender que ideia é diferente de inovação. Né? Porque ideia todo mundo tem, mas é uma coisa abstrata. Inovação ele tem que executar. Então, assim, dentro da definição de inovação, a primeira, né, um dos pontos da definição de inovação, ela tem que executar, não pode ficar só na ideia. Até porque, né, você já entrevistou aí várias pessoas, e algumas startups, inclusive, startup é a mesma coisa, assim, startup não é ideia. Se você tem uma ideia, você não está criando uma startup. Agora, se você executa, aí sim você está criando uma startup. Por quê? Porque ideia todo mundo tem. Ideia, né? Quem aqui, e aí algumas pessoas aqui vão levantar a mão, que estão assistindo aqui. Quem aqui já teve alguma ideia, não fez nada com essa ideia de startup, e aí passou 6 meses, passou 1 ano, e aí a pessoa falou assim, eu tive aquela ideia ali também, eu podia estar rico que nem aquele cara que está ali na TV. Né? Podia estar rico porque você ficou só na ideia. Então, inovação ele tem que executar. Né? Então, essa é a primeira coisa que precisa ser muito bem clara. Inovação, ele também precisa gerar resultado. Né? Então, por isso que eu também gosto de sempre citar, inovação é diferente de invenção. Invenção, você pode sim inventar, mas se ele não gera resultado, não vai para o mercado, não adianta nada. E muita invenção acaba sendo pensada por pessoas e acabam inventando, mas fica na gaveta. Você não coloca no mercado e não gera valor. Então, é importante essa geração de valor também. Então, quando a gente fala, principalmente de inovação corporativa, se a empresa quiser criar uma definição de inovação para a empresa, que é ótimo, porque aí, pelo menos, estrategicamente, toda a empresa vai para o mesmo caminho, pense nessas questões, né? Assim, tem que executar. Então, assim, caixinha de ideia, difícil virar alguma coisa, porque ele tem que executar. E aí, também, inovação é sobre processo, porque não adianta nada a gente falar que vai inovar se você não tem um processo.
É uma mudança de mindset também, porque não adianta nada, né, você falar, pô, vamos inovar todo mundo aqui, vamos colocar ideia, vamos colocar. Putz, mas eu não vou colocar porque dentro da empresa tem a cultura do erro, né? Então, assim, putz, eu não posso errar. Se eu colocar uma ideia e não funcionar, vão me criticar, vão me mandar embora. É uma mudança de mindset também. Tem que ter uma cultura, por exemplo, né, que o erro é bem-vindo. E o erro é bem-vindo no seguinte sentido: é errar rápido para acertar mais rápido. E o errar, se errou, aprende com o erro. Então é uma mudança de mindset dentro da empresa também. E aí, claro, como eu falei para você, tem que gerar valor. Então não adianta nada ter uma ideia, mas não gerar valor. Então, às vezes o pessoal pensa, já aconteceu isso, né? Em empresas que eu trabalhei. Tem lá a caixinha de ideia e o cara escreve ali, vamos utilizar a computação quântica, que isso aqui é inovação, vamos para computação quântica. E aí você fez uma abertura bem bacana, porque assim, tecnologia, mas o que vai resolver de negócio? O que vai resolver do lado do usuário, do cliente? Aí ele fala, não sei, Ale, assim, eu só sei que assim, a tendência de usar a computação quântica, vamos usar, vamos testar aqui. Quer dizer, você não está inovando, você está usando uma tecnologia sem um fim, sem ter uma geração de valor. Então, quando a gente fala de inovação, é um pouco de tudo isso que eu falei e a questão principal aqui também de geração de valor. Sim. Você falou um ponto importante sobre empresas que inovam tem muito a ver com a cultura da empresa. E essa era uma das perguntas que eu ia te fazer também. A gente vê que algumas empresas hoje em dia estão criando áreas de inovação que estão responsáveis talvez por desenvolver novos produtos, talvez, enfim, melhorar a operação da empresa como um todo, tornar ela mais eficiente em alguns casos. Só que algumas outras empresas não têm essa área de inovação e mesmo assim conseguem ser inovadoras no sentido de, enfim, já ter essa cultura de testar, errar, corrigir rota de uma maneira muito rápida. Enfim, qual que é a sua visão? Acho que talvez você já contou para mim uma vez que trabalhou em implementações de áreas de inovação dessa empresa. Quão difícil é implementar criar uma área de inovação dentro de uma empresa que talvez tenha essa cultura do eu não posso errar, essa cultura do eu não posso demonstrar para os outros que eu tenho falha, que eu não tenho conhecimento sobre tal assunto. Enfim, a diferença também para algumas startups que já nascem nessa cultura de que a gente precisa errar o mais rápido possível e corrigir rota o mais rápido possível. Bom, vamos lá. A gente tem, acho que uns 3 dias aqui para a gente falar, né? A gente teve bastante aula, né? Então a gente tem os 3 dias. Mas vamos lá, vou tentar resumir aqui. Primeira coisa, eu gosto de falar isso também, não existe uma receita de bolo para inovação corporativa, inovação dentro das empresas, né? Então não adianta nada você pegar, vamos pegar o modelo Google, vamos implementar aqui na empresa, mas isso aqui não funcione, né? Exatamente por causa da cultura, depende do tamanho da empresa, depende da indústria que é diferente, porque você vai pegar assim, uma indústria que é regulada, é diferente de uma outra indústria, uma empresa que trabalha direto com o chão de fábrica é diferente de uma que é totalmente digital. Então, assim, não tem uma receita de bolo. Por isso que também tem essa grande dificuldade, né? Não é um frameworkzinho que você tem, vamos seguir aqui. Depende de muita coisa, depende principalmente de pessoas. E por isso que eu falo de comportamento, de cultura, né? E essa é a grande dificuldade. Por isso que eu gosto muito de utilizar o termo de humanized innovation, né? Que é inovação humanizada, porque tem que vir de pessoas. Área de inovação. Eu não vou ser hipócrita, eu trabalhei aí em várias empresas, né, e sendo líder de inovação dessas grandes empresas, e foi para construir a área de inovação. Mas toda vez que eu assumia esse papel, eu sempre falei assim, e isso para a empresa inteira, tá? O sucesso da área de inovação vai acontecer quando essa área de inovação morrer. Falei, mas o que você está dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte, a área de inovação, teoricamente, não deveria existir. Por quê? Porque senão você vai ficar sempre enviesado e ficar sempre levando qualquer coisa de inovação para a área de inovação. Não pode acontecer isso. Ele tem que surgir naturalmente, tem que surgir dentro das próprias áreas. Então, eu tenho casos, né, que eu trabalhei dentro de uma empresa de energia, em que, por exemplo, a gente trabalhou com inovação dentro da área jurídica. Sim, da área jurídica. Por quê? Porque dá para inovar dentro de um processo, por exemplo, deles.
Uhum. Né? Então, assim, e chegou um momento que eles não precisavam mais de uma área de inovação. Eles já sabiam como trazer essa inovação. Claro que o papel da área de inovação pode ser, e aí é o que eu sempre falo, ele não precisa ser o executor da inovação, ele pode ser o facilitador. Então, ele pode trazer, de repente, novas metodologias, pode trazer novas ferramentas para cada uma das áreas, mas quem entende mais da dor, né, do cliente dele, que pode ser interno ou o cliente final, são as próprias áreas. Não precisa, né, ter essa área de inovação. Mas, Ale, por que tem essa área de inovação? E aqui, esse é um ponto meio polêmico, tá? Então, assim, vamos aos poucos aqui. As empresas hoje, na verdade, grandes empresas, né, de muitos anos de mercado, eles nasceram como? Nasceram naquele formato de hierarquia. Né? Você tem CEO, conselho, CEO, C-levels, os superintendentes, diretores, gerentes, coordenadores e assim por diante. Você nasceu e é divididos em cada área, né? A gente está dividido em silos. Então, o que acontece? Bônus no final do ano. Bônus no final do ano é assim, a partir de metas. Putz, se a meta está ali dentro da área X, putz, eu vou focar nisso daqui. Se o C-Level fala, pô, pessoal, vamos começar a inovar? Vamos sim, todo mundo fica empolgado. Mas se não está na meta dele, ele não vai priorizar a inovação. Ele vai fazer o dia a dia dele. Por mais legal que seja a inovação, a gente vai olhar a nossa meta. Até porque a gente precisa pagar incêndio todo dia. Né? Não tem como. E eu entendo isso de cada uma das pessoas. A gente está apagando incêndio, a inovação fica sempre em segundo plano. Então, se a inovação não está acontecendo, o que acontece? O C-Level olha, ou quem que for, o superintendente olha ali e fala assim, pô, vamos construir uma área de inovação? Porque assim, não está acontecendo. Então, vamos construir uma área de inovação. E aí, de novo, forma hierarquia. E aí, com mais uma área aqui. E aí acontece o problema que eu comentei contigo. Né? Porque aí, putz, qualquer coisa de inovação, vamos levar para a área de inovação. Não precisa fazer aqui, não. A gente está pagando incêndio, vamos jogar ali para eles. E aí que está o grande erro, né? Se você começa a jogar sempre para a área de inovação e ele executar, a inovação sempre vai depender ali, vai ser sempre um gargalo. E isso para a empresa, a curto prazo, pode até funcionar. Mas a médio ou longo prazo sempre vai depender ali da inovação. E aí, né, como gargalo, pode ter um problema de tempo, timing, né? Então, o que precisa acontecer? Se existir essa área de inovação, ela tem que ser muito mais o quê? Um facilitador, trabalhar com todas as áreas, trabalhar com a cultura de inovação, trabalhar com a cultura, né, do mindset fail fast, que a gente falou agora há pouco. E aí sim, né, isso a médio e longo prazo vai chegar um momento que todo mundo já vai saber o que é inovação e vai conseguir pensar em inovação, porque vai estar incorporado no nosso dia a dia, que é o que a gente chama de ambidecia de inovação. A gente tem um lado operacional, mas a gente também sabe inovar. É isso que precisa começar a acontecer dentro das grandes empresas. Então, por isso, e aí respondendo a sua pergunta também, é por isso que startups, né, ou empresas menores, normalmente eles não têm essa área de inovação. Por quê? Porque já, né, por ser menor é mais fácil também. Né? Você tem ali 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, é mais fácil, né? Porque dá para trabalhar os dois lados desde o começo, não tem tantas pessoas para gerenciar, entendeu? Então, acaba sendo mais fácil. Mas, de novo, não existe uma receita de bolo. Entenda primeiro qual que é a cultura da empresa, o tamanho da empresa, a indústria que trabalha. São N fatores que precisam ser trabalhados e aí sim, né, ter uma estratégia de inovação e construir esse processo de inovação. Sim, bem legal. Enfim, eu acho que um case legal que você inclusive comentou na introdução é sobre a implementação do Pix, que talvez eu acho que é um exemplo que combina muito com isso daqui que a gente está falando. As empresas do mercado financeiro, principalmente os bancos, nos últimos 10 anos aí, têm corrido atrás de inovação, né? Eu acho que ficou claro, principalmente acho que nos últimos 10 ou talvez nos últimos 5 anos, que os bancos não inovaram, não se reinventaram durante um bom tempo. Até porque eles estavam confortáveis, né? Tinham 5, 6 instituições que dominavam ali praticamente 90% do market share do Brasil. Então, para eles estavam muito confortáveis. E eu acho que nos últimos 5, 6 anos aí, eles tomaram um susto com algumas fintechs vindo. Acho que principalmente a Nubank, o C6 Bank, algumas outras instituições também que estão inovando e pegando parte importante do market share desse mercado. Perfeito. Você
comentou que trabalhou, né, foi executivo da Febraban. Como que você viu esse movimento interno? Como que a Febraban, no geral, encarou isso? Como que as grandes instituições encarou isso? E como que também foi a implementação do Pix, né? Porque eu acho que, pelo que eu vi um estudo recente que talvez o Pix seja dos produtos financeiros de maior sucesso, maior aceitação do público de uma velocidade muito rápida, assim. Então, como foi ver isso por dentro e ver esse exemplo bem claro do que é uma inovação num mercado bem difícil e regulado? São coisas assim, né? Vamos pensar em alguns exemplos aqui, aí fazer o paralelo do mercado financeiro, né? Tendência de mercado. A gente sempre olha essas tendências, o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? O futuro de alguma indústria. Poxa, a gente está olhando, sei lá, agora a gente está vendo muita coisa de inteligência artificial. Putz, dá para utilizar aqui, ali. Só que assim, as empresas acabam não se mexendo, né? Que é o que aconteceu com alguns bancos. Eles já viam, né, essa questão de pagamento instantâneo era uma possibilidade, mas eles não se mexiam. Viam uma coisa que eu adoro, Open Banking. Poxa, já estava acontecendo há muito tempo, mas, pessoal, por que eu vou passar os meus dados para o meu concorrente? Não faz sentido. Então, assim, a tendência acontecia, mas assim, de novo, com market share, com domínio de mercado, não faz sentido, né? E quando a gente tem um market share, a inovação dificilmente vem. Por quê? Porque eu estou ganhando dinheiro aqui, não preciso fazer nada de novo, então vamos continuar como está. Aí, o que acontece? No caso do mercado financeiro, veio o regulador. E o regulador falou assim, vocês não estão fazendo aqui, então eu vou fazer. Né? Então, ele colocou que, tudo bem, eu vou ouvir todos os bancos, mas assim, agora eu vou fazer. Queira ou não queira, eu vou fazer aqui. Então, é isso que aconteceu mais ou menos, tá? Estou tentando generalizar, tá? Talvez, né, se entrar em detalhe aqui, talvez tenha algumas informações que deixem escapar, mas estou tentando generalizar para a gente ganhar tempo também. E aí, o Pix, por exemplo, para mim é um caso super legal, porque a gente fala muito de lançamento de produto, né, no mercado. E aí a gente começa a pensar, pô, será que precisa ser um negócio robusto? Será que precisa ter todas as funcionalidades? O que é exatamente a questão do MVP, né? Que é o Minimum Viable Product. Putz, vamos fazer o mínimo aqui, que é exatamente isso. Claro que o mínimo para ele é a questão da segurança. Eu sempre falo assim, Pix é um negócio tão sensacional que assim, nunca teve problema de segurança. Teve o quê? De fraude que aconteceu por fora. Né? Mas em questão de tecnologia, de sistema em si, nunca teve nenhum problema. Talvez algumas quedas e tal, mas, putz, né? Pode acontecer. Agora, até para um negócio em que, e o Pix é isso, né? Até para um negócio que para pessoa física é de graça, para mim, assim, não faz sentido estar fora do ar e eu reclamar. Tá fora do ar, ok, eu espero, né? Pô, é de graça, ele tá cobrando. Então, assim, no final, a conta está sendo paga, assim, pelos bancos, né? E tem um Pix, né, que o PJ paga também. Mas é um caso de sucesso utilizando o MVP. Era o mínimo ali, teve alguns problemas, putz, de fraude, então vamos ajustar aqui o horário, né? Um valor que não é limitado durante um tempo. Vamos começar a utilizar o Pix, vamos colocar depois a funcionalidade do Pix Credit, vamos colocar QR Code depois. Foi colocando aos poucos, que é exatamente essa questão de trabalhar com MVP. Então, para mim, assim, é um exemplo muito legal se a gente for olhar, né? Que desde o começo teve esse planejamento e quebrando ali em etapas e pensando principalmente no MVP. O que é o mínimo que gera valor? E, de novo, o mínimo, no caso deles, segurança. Né? Não vou abrir mão em questão de segurança. Então, para mim, realmente é um case de sucesso. Assim como eu sempre falo, né? O Open Banking, que é hoje, né, é o Open Finance, porque agora a gente está falando não só de banco, mas também de produtos financeiros, para mim é a próxima grande revolução que já está acontecendo. Aí só que a grande diferença, enquanto um já é um produto, o outro é o quê? Ele é um sistema, né? E você precisa construir produtos lá dentro. Por isso que é difícil ainda tangibilizar isso para o cliente final. Então, as empresas estão indo muito atrás para tentar ganhar essa oportunidade. E aí que está, por exemplo, o que você falou. O fintech vem, você fala, tem o Open Finance aqui, vamos construir alguma coisa aqui que vira um produto que estoura aí no mercado, que são essas oportunidades. Mas ele só vai acontecer como? Se ter esse mindset de errar rápido, de que inovar não é fácil, tem muito trabalho também para fazer, mas que a gente pode fazer como MVP. Então, tudo isso que a gente falou começa a fazer sentido, né? Tipo, por que inovar? E pensando, e aí tem uma frase que eu gosto muito, pensa grande, mas começa pequeno.
né? É isso que a gente precisa começar a fazer nesses produtos, até para que a gente possa inovar e pensar que a gente pode errar, vai errar, mas vai errar. Quanto mais cedo a gente errar, mais cedo a gente vai acertar. Qual que foi o primeiro MVP do Pix? Do Como que Pix foi foi feito os primeiros só a testes? questão da transferência entre pessoas físicas, é isso. Uhum. Né? Então ainda não tinha aquele negócio do horário de transferência, horário, né, da limitação de horário, não tinha outros produtos lá dentro, era só transferência entre pessoas físicas, era isso que era o... Mas assim, de novo, ele sempre foi um MVP em que se pensava como um todo, por isso que é o pensar grande, né? Então, uma coisa que sempre foi discutido lá no comitê executivo lá da Febraban, vamos pensar sempre no vendedor da barraquinha de coco, como que ele pode vender? E se ele ficar offline aqui, será que ele vai parar de vender? Então, a gente sempre utilizou essa persona ali. Uhum. Né? Então, assim, é o MVP? Sim, é o MVP, mas sempre pensando na persona, no processo inteiro, pensando nele, porque ele não pode ficar de fora. E os primeiros testes vocês, sei lá, desenvolveram, vocês lançaram já para o Brasil inteiro? Tipo, obviamente teve ali a parte de Q&A ali, de Quality Assurance do time de tecnologia, mas vocês lançaram para algum segmento de mercado primeiro? Não. Já lançou para... É que aí foi o Banco Central, né? Ele Uhum. que construiu todo o sistema do Pix, tá? Então aí não tive nenhuma participação, não tive, né? Ali foi interno deles. Mas respondendo ao lançamento, e aí acho que o pessoal vai lembrar um pouquinho. Aliás, só abrindo um parênteses antes de responder isso aqui. Para mim também é um grande caso de sucesso o Pix, porque o pessoal vai lembrar, foi no meio da pandemia. Né? Então, Sim. existia, né, todo o cronograma, veio a pandemia, eles não mudaram o cronograma. Eu acho isso sensacional. Né? Porque, putz, podia mudar, né? Falar assim, poxa, vamos repriorizar aqui, né? Questão de pessoas, de equipe. Não, eles continuaram. Então, para mim também foi muito legal. Eu sempre falo sobre isso, porque realmente... Né, não é só coragem, né? Mas também ter esse planejamento. Aí fecha parênteses aqui. Qual que era a sua pergunta mesmo? Agora, então assim, eu não participei diretamente da construção em si do Pix, ou do sistema ali do Pix, tá? Uhum. Mas a primeira versão foi sempre pensando a primeira versão pessoa física e transferência entre pessoas físicas. E aí o pessoal vai também lembrar, né, que foi aquela corrida das chaves, né? Os bancos, todo mundo começou a chamar, pessoal, vai acontecer o Pix, e aí vocês vão precisar de chave. Comigo, né? Abre a chave aqui no meu banco, né? E tinha gente falando assim, se você abrir a chave aqui, você vai ganhar tanto, né? De bônus, aqui você vai ganhar desconto não sei aonde. Foi a corrida pelas chaves. Então, foi só para o pessoal lembrar que foi lançamento por transferência de pessoa física. Sim. Bom, agora você comentando, deu para refrescar essa parte da memória, é verdade. Bom, a gente falou sobre a cultura do fail fast e quanto talvez isso já está mais massificado, mais implementado na maioria das startups, né? Você inclusive comentou que você é investidor de algumas startups. Sim. Enfim, com a sua visão de inovação, queria perguntar para você o que você procura geralmente quando você está querendo investir em alguma startup, o que brilha nos seus olhos quando você vê e fala assim, putz, isso daqui é uma solução interessante que não tem no mercado. Você tem algum segmento de mercado que você prefere olhar ou não? Você olha mais pela a maneira que eles trazem a solução diferente? Talvez, eu imagino, você como investidor, você como professor, você como profissional deve ter uma outra visão por olhar especificamente o assunto inovação. Sim. Enfim, qual é a sua visão? Eu gosto de contar, eu gosto de ver algumas coisas, tá, João? Assim, não é uma única, tá? Eu acho que assim, é um conjunto de informações. Então, assim, primeiro eu vejo se realmente eu posso agregar alguma coisa na startup, né? Então, assim, com conhecimento, com networking, o que for ali. Então, normalmente, né, eu olho bastante fintech, meu lado acadêmico também, então eu olho bastante edtech, que né, um lado que eu conheço bastante.
Eu trabalhei no varejo também, e querendo ou não, né, toda essa parte de pagamento também, o varejo acaba sendo envolvida. Então, tem algumas indústrias que eu olho com muito mais carinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, agro. Putz, eu não conheço nada de agro. Quer dizer, não conheço nada falar que... Né, mas eu conheço muito pouco, não sou especialista em agro, né? Até tem alguns clientes que são agro, quando eu falo de inovação, mas eu não conheço muito o mercado. Então, tem uma das indústrias que eu olho mais, educação, financeiro, seguros também eu gosto bastante, varejo, né, que eu comentei também, então algumas startups desse segmento. Outra coisa, aí que tá, né? Eu gosto de olhar muito, claro, eu vou olhar números, vou ver o momento da startup, mas assim, uma coisa que para mim é essencial, que pessoas. E aí volta de novo o Humanize Innovation, né? Porque para mim é muito mais de saber se a equipe consegue executar o que está ali, e aí o executar é conhecer as pessoas, do que só bater o olho e falar assim, putz, é uma ideia ou uma startup super bacana, mas eu não conheço as pessoas. Não, as pessoas para mim é super importante também. Então, vamos lá, se eu for ver aí, eu acho que das startups deve ser só uma que eu não conhecia o empreendedor, que aí eu também fui atrás para conhecer um pouquinho mais, né? E aí, conversando com outras pessoas que conheciam ele, e aí eu investi nele. Mas as outras, se eu não estou enganado, todas elas eu já tive algum tipo de relacionamento antes, tá? E quando eu falo tipo de relacionamento, assim, ou já tinha trabalhado com a startup antes, ou já conhecia o empreendedor de outros carnavais, ou se eu já comecei a conhecer ele em algum evento, depois que bati papo com ele, depois... Ou eu já mentorei, teve uma startup que eu mentorei, gostei bastante do negócio deles, e aí depois investi. Então, já tinha algum tipo de relacionamento. Então, para mim, é muito importante também, são as pessoas, tá? E eu ter algum tipo de relacionamento com eles anterior. Tá. Você comentou sobre a importância de ver as pessoas, talvez os sócios, os executivos ali da empresa, talvez até o time da operação. Geralmente você olha o mercado que ele está inserido, então acho que talvez você não é um tipo de investidor capitalista que apenas aplica, espera, mas sim você tenta ajudar a operação, tenta ajudar o produto, a solução Não de digo alguma uma maneira. operação, mas está ali estrategicamente ajudar de alguma forma, seja abrindo portas, né, no meu relacionamento, seja eles precisando de alguma ajuda, então, assim, é mais estrategicamente, tá? E olhando pelo critério de produto ou solução, né? Algumas startups, principalmente early stages, que estão procurando investimento anjo ou estão indo às primeiras rodadas de captação, os produtos dela ainda estão em construção, ainda estão em validação, enfim, ou às vezes é um serviço que eles estão oferecendo. O que brilha nos seus olhos ao olhar o produto ou o serviço especificamente? Eu olho muito, e aí assim, é o básico de startup, né, de definição de startup. Startup é um modelo de negócio escalável e repetível em um ambiente de extrema incerteza, né? Então, é definição de startup. Eu olho a escala, né? Então, assim, é um negócio que é escalável? Tem tecnologia para escalar isso daqui? Aí sim eu olho com carinho. Porque assim, vamos lá, eu gosto também, né? Tem o meu lado professor, né, João? Que eu preciso também explicar aqui a teoria. Tem negócio que não é escalável. E ok, não ser escalável, tá? Sim, escolha do empreendedor. Assim, não é que todos os negócios precisam ser escaláveis. Tá? Então, assim, putz, eu quero criar um negócio não escalável? Ok. Você quer construir escalável? Ok. Quer construir escalável? Então, provavelmente ele é uma startup. Então, assim, se não é escalável, provavelmente não é startup. Então, dá para pegar investimento aqui com um negócio não escalável? Também dá, mas é mais difícil porque a gente olha a escala. Mas também vai ser um investidor, talvez não de startup. Tem escala? Putz, ele tem possibilidade de ser startup. Então, é meio que um critério básico, né, de a gente olhar ali. E, claro, se a gente conhece um pouquinho mais de tecnologia, a gente sabe se também se dá para escalar. Né? Então, é uma coisa que a gente olha com certeza. Tá. Mas geralmente você olha para startups que já estão com o produto pronto e o desafio é escalar, ou olha para startups que às vezes a ideia do produto é muito legal, enfim, ainda precisa construir o produto para depois escalar?
Deixa eu só tentar relembrar aqui, né? Que é tanta coisa que a gente faz, mas eu tenho quase certeza que no meu portfólio não teve nenhuma que eu comecei a investir quando estava na ideia, tá? Todos eles já tinham algum tipo de faturamento. Então, assim, de novo, eu olho números, tá? Normalmente eu realmente olho números. Eu vejo os números, vejo se realmente tem essa escala, tem um planejamento de escala também, saber quanto que, né? Qual que é a estratégia do investimento? Poxa, eu estou pedindo, sei lá, 1 milhão de reais, chutando o número, tá? 1 milhão de reais. O que eu vou fazer com esse 1 milhão? Eu olho essas informações também, tá? Então, normalmente quando tem, e normalmente não, acho que todas assim, que eu estou investindo hoje, todos já tinham algum tipo de faturamento, já tinham números para que eu pudesse estudar, tá? Então, não era startup super early stage, que ainda estava na ideia e que estava só prevendo alguns números, tá? Entendi. Mas também, de novo, não é errado. Tem gente que investe em early stage, que não tem nenhum tipo de faturamento. Sim, risco é maior, mas né, é um formato de investimento também. Tem investidor que investe também. Sim, sim. Eu perguntei isso até porque eu já entrevistei, já conversei com outros investidores, já entrevistei, que obviamente tinham um background de informação diferente do seu. Conversei com investidores que são do mercado financeiro e eles olham para indicadores, olham fazem Isso. análises completamente diferentes. Por exemplo, eles falavam de margem EBITDA ou algo do tipo. Enfim, eu fiz essa pergunta mais para entender também como você que tem um background de inovação faz análise de startups e procura investir. Tem algumas coisas diferentes interessante. de modo tradicional, né? Então a gente, por exemplo, olha muito o CAC, olha LTV, então às vezes, né, alguém mais tradicional acaba não olhando, e dentro do startup a gente olha, né? Então tem várias outras que a gente olha que são um pouco diferentes, que são não específica de startup, mas que startup a gente olha e acaba sendo um dos critérios. Você deu uma definição bem legal para o que é uma startup. Que tem que ser algo escalável, repetível em ambiente de extrema incerteza. Você poderia explicar um pouco melhor o que é isso? Sim, para você sim. é o escalável, o que é o repetível e principalmente em ambiente de extrema incerteza? Essa definição é do Steve Blank, tá? Então não é uma coisa que eu inventei, mas é a definição do Steve Blank falando do que é uma startup, né? Então ele tem que ter escala, né? Então assim, eu sempre falo que escala é você ter receita exponencial e custo linear, né? Então assim, você ganha dinheiro, mas seu custo ele é linear. Ele cresce, mas não junto com sua receita. E aí um exemplo, né? Consultoria. Consultoria não é um modelo que escala, porque toda vez que você tem mais clientes, você ganha sim mais dinheiro, você tem mais receita, mas seu custo também acompanha, porque você precisa contratar mais gente cada vez que você tem mais cliente. Então não é um modelo escalável, né? A questão do repetível, né? De você realmente ter em outros mercados, e aí estou falando tanto de, né? Eu gosto de falar, por exemplo, o modelo de negócio do Waze. O Waze é repetível, né, seja em Israel, no Japão, no Brasil. Isso também traz essa escala. Por quê? Porque você não precisa de uma equipe para cada país. Né? Você tem uma equipe única, claro que talvez um comercial em cada país, mas assim, você tem uma equipe super enxuta. Né? Então, isso também traz a escala e é o repetitivo. Diferente, por exemplo, vou pegar aqui o mercado financeiro, né? Você abrir uma agência de banco. Poxa, toda vez você tem que abrir uma agência de banco de uma cidade, é um gasto, contratar gente, né? Ele não é replicável o seu negócio. E um ambiente de extrema incerteza, que acho que é uma das coisas mais importantes, porque assim, não é um modelo, eu sempre gosto de contar, não é um modelo, por exemplo, padaria. Padaria, se eu quiser abrir, eu já sei qual que é o modelo de negócio dele. Né? Eu já sei o que eu preciso construir a padaria, eu sei quais são os riscos dele. Quando a gente cria uma startup, você ainda não sabe, né? Você não sabe quais são os seus riscos, talvez você vá pivotar no meio do caminho, você ainda não tem as informações. Por isso que a validação é importante, a validação sempre vai existir, né? Mesmo depois de um estágio, outro estágio, você está sempre validando. Então, a startup tem essa característica também, né? De um modelo de negócios nossa, sumiu. Startup modelo de negócio repetitivo, escala em um ambiente de extrema incerteza. Então, ele também trabalha com essa questão de um ambiente de extrema incerteza, tá? Você não sabe exatamente o que vem pela frente. Tá. Bom, um outro ponto que a gente até comentou no começo da entrevista, que a gente falou sobre que muitas pessoas acreditam que inovar é, às vezes, só utilizar a tecnologia pela tecnologia, enfim, porque seria legal.
Aham, perfeito. Atualmente, a gente percebe que em alguns casos pode ser um tiro no pé, mas em alguns casos pode ser muito interessante, né? A maioria das startups hoje sempre tentam construir uma feature de produto, uma solução. Por exemplo, o que a gente falou atualmente, né? O que está mais em alta é provavelmente inteligência artificial, é o assunto do ano. Talvez o assunto do ano Uhum. passado e do retrasado era blockchain. E a gente via Metaverso. o metaverso. O metaverso é um assunto trend, mas talvez acho que eu não vi tantas startups investirem Uhum. tanto em inovação quanto, por exemplo, em blockchain ou inteligência artificial agora. É, Como que a gente gerencia a expectativa, assim? Porque, beleza, lançou uma tecnologia diferente. Ao mesmo tempo que a gente tem que testar, também a gente não pode desperdiçar recursos da empresa, desperdiçar muito tempo da empresa para uma solução que não vai ser vencedora, que o mercado não vai utilizar. Ou que vai utilizar daqui 10 anos, né? No caso da Metaverso, talvez esse seja o investimento da Meta, né? É um Uhum. futuro talvez longínquo. Como você enxerga isso como executivo de algumas empresas já? Acho que volta a algumas questões aqui que a gente falou, tá, ô João? Mas assim, equipe, né? A gente falou um pouquinho da questão de investimento. Equipe é importante a gente olhar. E quando a gente tem uma equipe, né? Tem uma startup ali que são, sei lá, os 4 fundadores são pessoas técnicas, são desenvolvedores ou de tecnologia, ali tem algum problema. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente, qualquer um, né, é apaixonado por tecnologia, mas a pessoa que já trabalha com tecnologia, ele vai enviesar para a tecnologia. E aí tem uma frase que eu gosto muito de utilizar também de mercado: se apaixone pelo problema e não pela solução. E pessoas de tecnologia, eu já fui também desenvolvedor, tá? Então, Uhum. assim, é difícil a gente entender qual que é o problema que está resolvendo. A gente quer já pensar na solução. E aí, se tem uma solução, inclusive um grande professor da FIAP também, ele gosta de contar essa história, e eu pego carona, né, do professor Luciano, que é o seguinte, né? Ele fala assim, pô, já veio um cara que me procurou com uma solução, ele queria me mostrar, né? Ele falou assim, pô, legal, eu vejo. Aí ele olha, vê o aplicativo, aí fala, tem inteligência artificial, tem blockchain aqui, a UX está bacana. E aí ele fala, putz, realmente está muito legal a sua solução, mas qual é o problema que você está resolvendo? E aí a pessoa fala, então, o problema que eu estou resolvendo, esse aplicativo, então, problema, então, não sei que problema aqui é. Só sei que é muito legal, mas olha que legal essa solução. Então, o que acontece? E aí ele fala, né, olha o que acontece. Você tem uma solução e precisa ir atrás de um problema. E é Uhum. louco isso, né? Porque, na verdade, você tem que ter um problema e ir atrás da solução. Então, assim, você tem que se apaixonar pelo problema. Que problema que você está resolvendo? Independente de qual que é a solução, porque, de repente, a solução que você está pensando é um blockchain, mas o problema, ele está pedindo uma coisa tão simples que você pode resolver com Excel. Claro que eu estou brincando aqui, tá? Mas, assim, pode ser que seja uma coisa tão simples que você está pensando num blockchain que não precisa. E aí você Uhum. já, na verdade, você está colocando um obstáculo a mais que talvez você vai perder o timing de mercado. Então, por isso que é importante a gente entender muito mais qual é o problema do cliente, qual é o problema que você está resolvendo, para depois pensar na solução. E aí vai ficar mais fácil, porque aí, claro, a gente tem que conhecer as tecnologias, né? A gente tem que conhecer todas as tendências de mercado. Mas se a gente entende qual que é o problema, aí sim, você abre o seu leque e aí você escolhe a tecnologia. Sim. Inclusive, eu acho que esse exemplo que você trouxe desse outro professor é muito boa. Me lembrou uma palestra do Steve Jobs que quando ele foi recontratado pela Apple, ele conta que uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar de produção várias soluções que a Apple estava fazendo. Estava construindo dezenas de produtos e ele cortou tipo 80% dos produtos que a Apple estava fazendo e vai ficar focado em somente alguns. Acho que talvez seja um exemplo disso. Um dos exemplos que a Apple errou, a Apple talvez seja o exemplo da empresa que mais inova no planeta. Sim, Até ela já errou nisso, né? sim. De começar a construir soluções de tipo, puta, olha que legal que é isso daqui, mas no final das contas, qual o problema do cliente ele está resolvendo, Exato. né? É que eu falo que assim, Steve Jobs, às vezes o pessoal até fala assim, pô, Ale, mas você fala tanto em validade, errar, de falar com o cliente antes, se apaixonar pelo problema, mas o Steve Jobs nunca perguntou nada, né? Ele sempre lançou o iPhone e era sempre uma grande surpresa, ele nunca validou antes.
É que assim, Steve Jobs também era um cara à parte, né? Exceção da exceção. Então não adianta falar assim, não vou ser que nem o Steve Jobs, né? Uhum. Então, assim, eu gosto muito, na verdade, de contar exemplo, e aí, para ficar bem claro, né? Claro que a gente tem vários exemplos, mas só para fazer uma comparação aqui é Google. Google, você tem um monte de produto ali e dá para listar um monte, assim, né? A gente pode pegar o Google Glass, pode pegar um que eu amava, Google Reader, que era para RSS, Google Wave, Google Stadia. Nossa, dá para pensar em um monte de produto que foi descontinuado, que erraram, mas aprenderam muito quanto a isso. E aí eu até quero, depois você deixa também, João, um link aqui que chama Google Cemetery, gcemetery.com. É uma página que tem todos os produtos do Google que foi descontinuado, o que era e a data que foi descontinuado. Que é exatamente isso, é mostrar que assim, eles não tiveram medo de errar, né? Erraram rápido, para aprender rápido. Só que assim, ver que assim, Google, o tamanho do Google que e eles continuam a lançar um monte de coisa, que às vezes a gente fica muito na cabeça de tudo que eles acertaram, né? Seja Gmail, seja um buscador, mas assim, teve também, e tem vários produtos que eles erraram. Sim. Uma vez eu vi que eles têm mais de 1.000 produtos patenteados, sendo que a receita, de fato, do Google 80% vem de ads, talvez que vem do search ou de vídeo, do YouTube, né? Então, é uma empresa que desenvolveu mais de 1.000 produtos e acertou muito bem em 2 ou 3. Obviamente, tem vários outros produtos que são um sucesso, mas que traz receita para a empresa, 80% da receita da empresa é de ads. Então, o que eles acertaram realmente foi em 2 só. Indo para o final aqui da entrevista, para não roubar mais muito tempo seu, eu te acompanho lá no LinkedIn, inclusive, pessoal, quem estiver assistindo aqui até o final, eu recomendo que acompanhem o Ale lá no LinkedIn, que ele posta vários conteúdos bem legais. E você recentemente viajou pro Japão, para a Coreia, né? Você falou que voltou semana passada. Eu gostaria de perguntar um pouco mais sobre o que você viu, o que saltou os seus olhos vendo o mercado corporativo e de inovação no Japão, na Coreia, porque, enfim, a minha aparência, para quem olhando daqui, analisando daqui, a maioria das empresas do mundo asiático são bem diferentes, né? Não sei se você chegou a conhecer a China também, mas principalmente a China investe muito em tecnologia. Enfim, existe até uma barreira quase de empresas de tecnologia americanas entrarem na China, e tem várias empresas gigantescas, por exemplo, a Alibaba, a Tencent, que a maioria de nós não conhece, mas ela tem bilhões de usuários ativos por mês, assim. Exato. Não sei se no Japão, na Coreia também existe esse tipo de tecnologia, mas o que saltou nos seus olhos, o que você foi pesquisar e o que você viu também? Uma das coisas que para mim chamou muita atenção, e aí eu vou colocar muito mais no Japão, onde eu passei mais tempo, né? E é um país que eu conheço, foi a minha 5ª vez que eu fui para o Japão, é a questão da cultura, né? De novo, a gente vai voltar aqui, quando a gente fala de inovação, falar de cultura, mas a cultura do Japão ainda continua muito, mas muito ainda hierarquizada, é muito comando e controle ainda. Né? Então, quando a gente fala isso, a gente fala de hierarquia, fala de startup, então a startup ainda tem unicórnio também, tá? Às vezes o pessoal pensa, até outro dia eu estava conversando com um dos japoneses lá, ele falou, pô, tem unicórnio? Tem unicórnio, mas a gente não lembra, né? Porque, de novo, é cultura, eles não falam no mercado, eles não vão para o mercado falando que foi unicórnio, diferente do Vale do Silício, no Brasil, que a gente divulga muito, né? Eles não divulgam, porque normalmente eles também trabalham dentro, né? Eles atendem normalmente o mercado asiático, eles não tem muitas startups que internacionalizam, né? A japonesa, mas investimento tem bastante. Né? Então, não é à toa que, por exemplo, SoftBank é muito conhecido. Então, assim, dinheiro também roda muito. E por isso, até por isso que as startups japonesas, eles acabam não internacionalizando, porque tem muita oportunidade dentro do mercado asiático, eles não precisam extrapolar. Claro que também tem um problema da China, que está ali do lado, e tem muito copycat, então eles têm muito medo quanto a isso, mas eles têm essa questão de que até grandes empresas, e a gente pode citar um monte de empresas, até aqui no Brasil a gente tem um monte de empresas japonesas que estão atuando aqui, estou falando de empresas tradicionais, tá? Imagina lá que eles são conglomerados, e por isso que assim, eles conseguem investir em startup, eles conseguem colocar dinheiro lá na startup, né? Um corporate venture, por exemplo. Então, assim, é um mercado que tem muito dinheiro, né, muito investimento rolando, estão tendo bastante M&A, estão inclusive adquirindo muita startup.
até uma forma de inovar ali, mas ainda tem essa questão de comando e controle dentro da cultura de cada um dos países. E por tudo isso, até a língua é uma barreira para eles. Porque, assim, como, né, atende mais o mercado asiático, acaba falando mais, por exemplo, japonês ou de algum país ali do lado. Inglês, de novo, vou generalizar, tá? Tem sim um monte de gente que fala inglês, principalmente se você for turistar, tem bastante gente que fala inglês, mas empresas mesmo, assim, né? E quando a gente fala, por exemplo, numa feira, pouca gente fala inglês. Isso também me impressionou bastante. Eu achei que falava mais. E alguns que falam inglês. Então, até os folders, né? Que por ser uma oportunidade para ir para o mercado, não, eles fazem em japonês mesmo. É mais pela tranquilidade de, assim, não preciso internacionalizar, então vamos continuar com o japonês aqui. E aí eles têm esses problemas também de ter pessoas que falam inglês. Então, assim, até quem for, né, pro Japão, de novo, se você vai turistar, você vai conseguir falar inglês super de boa. Mas como negócio, às vezes a gente tem essa dificuldade e você pode encontrar essa dificuldade da língua. Uhum. E no lado de tecnologia, a gente vê o Japão como sendo tipo, um dos lugares mais avançados do planeta. Tem muita empresa que eles têm internacionalizado? Então, empresas tradicionais é muito claro, né? Dá para contar um monte aí, sei lá. Eu não quero ser injusto com. Tem grandes empresas, Sony, tem Mitsubishi, tem. Que mais? Sumitomo, tem um monte, inclusive aqui no Brasil. Uhum. Né? Então, assim, tem muita empresa tradicional e grande que estão aí no mercado. Agora, startup é um pouco menos. Entendi. Bom, muito obrigado, Ale, pelo papo, acho que foi bem legal. Anotei várias coisas aqui para eu pesquisar depois. Eu vou deixar os links aqui das suas redes sociais, do Google Cemetery, para o pessoal ver também a quantidade de produtos que a Google descontinuou. E, enfim, muito obrigado pela atenção, por ter batido esse papo, acho que foi bem legal. Você quer deixar alguma mensagem final, alguma pergunta que eu não fiz, que você acha interessante comentar? Acho que não, acho que na verdade assim, só agradecer, só relembrar assim, que não tem uma receita de bolo para inovação, é um caminho muito difícil, é um caminho de muitos obstáculos, você vai lidar muito com essa parte de pessoas, mas para quem trabalha, além de sim ter essa paciência, ter resiliência, para quem trabalha também é muito prazeroso. Né? Então, não é à toa que eu assim, gosto muito, falo muito sobre isso, e eu gosto também, né, como eu falei lá no começo, disseminar esse conhecimento e levar isso aqui para várias pessoas e empresas. Espero que vocês gostaram desse vídeo. A entrevista com a Leo Ehara foi bem legal. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui para você me ajudar a produzir mais vídeos como este.